dinastia? Você não pode falar de algo sem você falar efetivamente, falar da empresa sem falar da pessoa. Veja bem, eu venho da área comercial desde que eu me conheço por gente, ou seja, na verdade eu nasci num município bem pequenininho, aqui da região metropolitana de Curitiba. Certo. E daí o que aconteceu? O meu primeiro trabalho foi numa loja comercial, ou seja, o que é uma loja comercial? Eu vendia doméstico, móveis, essas coisas, e ao mesmo tempo, como era uma loja pequena, sim, eu fazia os carnês de venda. Certo. Entendeu? Por exemplo, a pessoa chegava, comprava crediário, e eu começou a me chamar a atenção disso em relação ao custo das coisas depois da compra a crédito, ou seja, claro, 12 vezes, 15 vezes, enfim. Já começou lá com, sei lá, eu tinha 17 anos, 18 anos, né? E como eu venho de família bem simples, meu pai era carpinteiro, lavrador, a minha mãe era professora primária, ou seja, na realidade eu não tive dentro de casa uma cultura de entender o funcionamento desse mercado como um todo, ou seja, como se preparar para o futuro, como você se organizar em termos na questão financeira, ou seja, são coisas que eu efetivamente não tive conhecimento nenhum, e quando eu tive aulas sobre isso no próprio ginásio na época, que não era nem ensino médio ainda, né? Como a gente não tinha a informação, a gente olhava aquelas matérias envolvendo a parte comercial, eu até fiz o meu segundo grau, na realidade ele foi baseado em técnicas comerciais, mesmo em colégio público, eu estudei em colégio público. Claro. E aí o que aconteceu? Nesse trabalho eu comecei a conhecer algumas coisas em relação a essa questão, e já me chamava a atenção um pouco em relação a isso. Eu saí de lá e vim para Curitiba com 17 anos, para você ter uma ideia. Com 17 anos eu não conhecia Curitiba. Posso perguntar quantos anos o senhor tem agora? Desculpa. Eu estou com 45 agora. Certo. Tá? Então, o que aconteceu? Eu vim para Curitiba e fui trabalhar na Mesbla. Lembra da Mesbla? Claro. Eu trabalhei na Mesbla no cartão de crédito. Tá? Eu entrei, na realidade, num setor específico, ou seja, que era fazer os cadastros das pessoas. Posteriormente, foi bem no início do cartão de crédito, não existia ainda o cartão como é hoje, Visa, Mastercard. Naquela época, aqui no Brasil, isso não estava ainda bem difundido. Era cheque e aquela compra pelo crediário também. E eu fui trabalhar no cartão de crédito. Então ali também eu comecei a verificar essas coisas. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi na minha formação do curso superior. Eu sou formado em administração de empresas. Certo. Me formei da FESP, que é a Fundação de Estudos Sociais aqui do Paraná, é uma faculdade particular aqui do Paraná, aqui de Curitiba, não tão conhecida, não é uma PUC, não é uma federal, mas na FESP eu tive um professor que eu acredito que ele marcou muito essa mudança minha, em termos de perfil de entendimento focado nessa área. Certo. Tá? Ele na área tratava muito, professor, na área de economia mesmo, ou seja, algumas matérias eram economia. Ele era um dos diretores, não sei se é diretor que se chama, do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas aqui do Paraná. Certo. E ele era meu professor. E ele era um cara assim que eu me agradava muito a forma como ele trabalhava. Ele chegava na sala de aula e ele não se atinha a livros. Perfeito. Ele, na realidade, ele começava a passar a matéria para você, ele começava o tópico anterior já na aula seguinte, na semana seguinte, sem livros, sem nada, e ali ele dizia, ele explicando teoricamente, legal, e ia dizendo aquilo que era, e voltado tudo na área econômica. E nessa época eu já estava trabalhando no Babinindos. Eu tinha saído da Mesbla, e no Babinindos eu passei por todos os setores, entendeu? Eu só não fui, na época, na área de chefia, mas na área operacional, eu passei por tudo, cobrança, contabilidade bancária, enfim, tudo aquilo que se imagina numa área de retaguarda, que a gente chamava de retaguarda no banco, eu passei. Então, quer dizer, essa formação minha comercial desde o início me ajudou muito a estar criando dentro de mim uma coisa, na realidade eu comecei a ver de um momento para frente que era uma fragilidade do nosso mercado. Sim. Ou seja, a preocupação das pessoas com, ou melhor, a falta da preocupação das pessoas com o futuro financeiro delas e muita falta de conhecimento, a ignorância mesmo em relação ao que é o mercado financeiro, ao que é a utilização de um cartão de crédito, ao que na realidade, a falta de planejamento financeiro para o futuro, enfim, tudo isso na realidade foi vindo para mim de uma forma natural, até pelas atividades que eu exerci. Claro. E em 1995, eu na verdade comprei a corretora, que é a Net Corretora, em 95, saí do banco. Corretora de seguros. Corretora de seguros. Eu comprei a corretora juntamente com outro corretor, porque eu não
sou corretor de seguros. Claro. Eu tenho uma corretora, mas eu sou sócio da corretora, tenho um corretor que é sócio também. Lógico. E nesse meio eu comecei efetivamente a ter contato com os seguros. Mas naquela época eu conheci também uma outra história. É uma história de uma empresa nos Estados Unidos que começou através de um cara chamado Art Williams. Esse cara, ele começou, era um professor de futebol americano, ele ganhava $12 mil por ano e de repente ele deu um estalo. Ele começou a desenvolver um trabalho focado no sistema de marketing multinível, marketing de rede, nos Estados Unidos. E naturalmente, através desse trabalho, ele começou a ir conversando com os amigos, com as pessoas. Ele criou uma empresa onde, através lá, lógico, uma legislação diferente daquela que é aqui no país, ele acabou criando uma mega empresa que em menos de 10 anos acabou vendendo mais seguro de pessoas que Prudential, New York Life, na época. Quer dizer, o cara foi o bambambam lá na época, ou seja, tanto que posteriormente ele acabou se afastando da empresa e quem assumiu essa empresa foi um grupo que na verdade você conhece bem, que é o Travelers Group, que faz parte da Citibank, que faz parte da Primerica Finanças, e a Primerica hoje é a ramificação do que foi a empresa do Art Williams. Tá. E eles trabalham efetivamente dentro dessa matéria. O que é? É levar conhecimento estratégico de educação financeira para as pessoas, ou seja, como fazer, como proceder, enfim, tudo aquilo que envolve essa base de informação. Exatamente, só que nos Estados Unidos é diferente, na Europa é diferente, ou seja, as pessoas já crescem com esse conhecimento. Claro. No Brasil, infelizmente, hoje ainda isso está começando. Hoje as escolas, o governo começa a pensar em implantar algumas coisas focadas no ensinamento de educação financeira nas escolas, ou seja, porque os pais é a mesma coisa que eu, não ensinaram nada, a gente aprendeu com a vida. A parte principal do nosso trabalho é realmente estar levando através do serviço que nós oferecemos, não só os benefícios que nós oferecemos, que tem alguns benefícios que nós colocamos, mas também, eu acho que é o principal, é uma questão social, ou seja, informações a conta-gotas do que é efetivamente a questão da educação financeira, ou seja, explicar para as pessoas o que é orçamento mensal. Eu tenho feito até, foi uma coisa que o Edilson fez lá nesse último evento, até é uma coisa que eu peço sempre, cada um dos palestrantes eu peço isso. Num evento como aquele, você viu ali, tinha mais de 5 mil pessoas. Quantos tinha? Me falaram 7 mil? Não. Veja bem, eu coloquei 5.500 cadeiras ali. Tá? Então tinha 5.200 pessoas no máximo, porque tinha cadeira vazia no meio ali, tá? Então eu trabalho muito com realidade. Só que já teve 10 mil, 15 mil. Eu sei. Tudo mentira, tá? Então, o que é verdade é aquilo que eu tenho de informação, ou seja, eu passo a informação correta para todos os associados. O problema é o seguinte, no ambiente daquele ali, 5 mil parece realmente... Parece muita gente. Muita gente, ou seja, e 5 mil é muita gente. Claro que sim. Tá? Eu sempre digo, Denise, o seguinte, a dinastia começou de uma folha em branco. Tá? Quando eu vejo aquilo ali, eu vejo que a gente conseguiu construir realmente alguma coisa. Certo. Então o que acontece? O fato daquelas pessoas acreditarem como elas acreditam na dinastia, o fato da responsabilidade que a gente tem hoje perante eles, ou seja, o compromisso, né? Ou seja, de 2007 até hoje, nós tivemos, vamos pegar desde o início, de 94 até hoje, nós nunca tivemos um caso de PROCON, de gente reclamando, tá, contra a dinastia porque pagou errado a bonificação, porque não teve bonificação, porque alguém morreu e não recebeu o benefício do seguro, enfim, tudo isso a gente sempre foi muito comprometido, entendeu? Eu sei. Então o que acontece? Quando nós começamos lá em 95, a base era essa, ou seja, seguir mais ou menos, conhecendo através de um livro, na realidade o nome do livro é o seguinte: tudo que você pode fazer é tudo que você pode fazer. O nome do livro. Tudo que você pode fazer é tudo que você pode fazer. Certo. Tá? Então esse livro foi publicado pelo Art Williams contando a história dele. Então foi baseado nesse livro, nessa história, que a gente criou efetivamente a ideia de se fazer um sistema não igual, porque a legislação aqui é diferente, mas um sistema parecido aqui no Brasil. E a gente começou do zero, ou seja, teve o primeiro associado, o segundo, aí a coisa foi... A ideia o que é? É utilizar o sistema de marketing multinível. O que é o marketing multinível? Ou seja, é o consumidor, ele mesmo levando o serviço que ele tem e que é um benefício para ele e para outras pessoas. Essa é a ideia principal. Dizendo o seguinte: eu tenho um produto que me atende à necessidade, eu tenho um serviço que atende a minha necessidade, eu tenho um benefício que atende a minha necessidade, e eu
gostaria que você conhecesse esse serviço. Sim. Ou seja, ele é a mesma coisa que se no restaurante, por exemplo, você gosta do atendimento, você gosta da comida, enfim, você vai sair lá fora e vai fazer o quê? Vai indicar para outras pessoas. Mesma coisa. Ou seja, o sistema de marketing multinível é igualzinho. Só que no Brasil, as pessoas sempre estiveram acostumadas com empresas voltadas para produtos. Nós tivemos N exemplos aí de empresas que surgiram no Brasil, que vieram na realidade, tá? A Amway é um exemplo delas, que veio para o Brasil, eles fizeram um ótimo trabalho, isso lá nos anos 70, 80, e depois eles acabaram não ficando aqui, ou seja, algumas coisas devem ter acontecido que eles acabaram saindo. A Herbalife, que há pouco tempo, hoje nós temos outras empresas que também estão atuando, como a Forever, que hoje existe, está aí, eles estão atuantes também. Sim. Então, quer dizer, na realidade, essas empresas são focadas no produto. Quando você envolve serviços, o que acontece? São benefícios que são oferecidos, essa é a base principal. Ou seja, o que você está oferecendo para aquela pessoa que esteja vindo para você e o que você está oferecendo a ela para que ela, além de consumir aquele benefício, ela também possa estar levando a mesma ideia para outras pessoas. A minha intenção é o seguinte, Denise, é o quê? É fazer com que as pessoas fiquem alertas para isso. Tá? É fazer com que as pessoas comecem a repensar o seguinte: o que eles estão fazendo hoje efetivamente para guardar dinheiro para o futuro e se preparar para a velhice? Porque a grande maioria das pessoas efetivamente está paradas. A ideia principal é fazer com que a gente possa estar levando essa mensagem, mas não que ela fique parada. Que a pessoa possa estar levando para a família, para o filho, para o amigo, enfim, que a gente duplique isso, porque se a gente duplicar essa informação, naturalmente as pessoas vão ter a condição de estar se preparando melhor para o futuro e vão parar um pouquinho de fazer essas besteiras que eles estão fazendo, que é comprar tudo que vê, não importa o preço, né? Utilizar o cartão de crédito de forma indiscriminada, não pensar no juro, conhecer um pouquinho mais de juro composto, de aplicação financeira, conhecer um pouco mais sobre previdência privada, ou seja, tentar levar uma mensagem que no futuro a gente possa olhar para trás e dizer o seguinte: olha, nós fizemos alguma coisa que hoje permite que muitas pessoas, lógico, não vai atingir todas as pessoas, mas permite que muitas pessoas possam estar sendo beneficiadas com isso. Essa é a ideia principal do marketing de rede, ok? Lógico, existe muito entendimento equivocado, nós vamos chegar lá. Tá? Muito entendimento equivocado, muita gente, eu já tive problemas em relação a isso nesses 15 anos, mas como a gente tem mantido um compromisso com as pessoas, eu sempre consegui, independente do questionamento que veio em relação à questão jurídica, questão até penal que aconteceu, efetivamente está podendo estar enfrentando tudo isso, construindo um caminho, e em cima desse caminho, ou seja, eu tenho um foco. Claro. O meu foco é realmente levar informação e levar benefício, nada mais do que isso. E aí, quantas pessoas entram e saem da dinastia por ano? O senhor tem uma ideia? Agora sim. Olha, ou por mês, digamos. Não, inadimplência tem. Veja bem, eu diria para você o seguinte: eu acho que eu posso responder de forma diferente. O crescimento geométrico não existe. Tá? As pessoas pensam que marketing de rede é crescimento geométrico. Daqui a pouco vai acabar as pessoas para apresentar propostas. Isso não existe. Porque, veja bem, nem todas as pessoas que conhecem participam. Nem todas as pessoas que participam vão dar continuidade. Então, hoje, o nosso índice de saída de inadimplência é em torno de 40%, mais ou menos isso, 40% a 50%. Ou seja, a gente que entra, conhece mensalmente. Ou seja, você, digamos assim, você tem um índice de pessoas que conheceu a proposta no mês anterior, de repente paga a primeira mensalidade, tem o benefício seguro, mas não dá continuidade. Então, o fato de alguém... É a mesma coisa que você no banco fazer um produto de previdência, paga primeiro em troca do cartão e no mês seguinte não dá continuidade, entendeu? É a mesma coisa, ou seja, as pessoas conhecem, as pessoas têm as informações, a gente manda, mas é lógico, a gente sempre toma muito cuidado com a questão do código do consumidor. Depois que a gente manda um material para a pessoa conhecer, ele tem 7 dias para olhar, para analisar, para ver tudo que foi passado, para que depois ele possa manifestar. Digamos assim, pedem ressarcimento do valor fora do prazo e não tem. Pode, às vezes eu gasto mais, porque eu já abri o benefício seguro, ou seja, já fiz todo com a e-Pharma, ou seja, já mandei a informação para a e-Pharma em relação àquilo que está acontecendo. Então não é justo eu oferecer um benefício, vou na Casas Bahia, por exemplo, comprar uma geladeira, depois de 2 meses eu vou devolver.
a geladeira funcionando, não vai aceitar. Então é respeito ao Código do Consumidor. Tem direito? Tem. Não tem. Às vezes eu acabo gastando mais com uma defesa do que devolver um valor de R$250 para a pessoa. Mas se eu cumprir o compromisso, eu não acho justo que a pessoa venha alegar desconhecimento, ou que ela na realidade diga o seguinte, eu não sabia que era assim. Foi mandada a informação, ela sabe, ela tem informação, ela tem como conseguir informação. Faz quanto tempo que nós estamos nesse endereço? Desde 96. Tá? Eu nunca saí daqui. Sim, eu mudei de andar, mas eu não mudei de prédio. Então o que acontece? Hoje eu não vejo, na realidade, necessidade de eu ter receio de enfrentar juridicamente qualquer ação que algum associado coloque para mim. Tá? Primeiro, pelas jurisprudências que eu já tenho, ou seja, casos que eu já ganhei. Segundo, porque se eu cumpro meu compromisso, eu tenho meus direitos e obrigações. A pessoa também tem. Se eu estou cumprindo a minha parte, ele tem também que eu cumprir a dele. Não é obrigado a ficar, ele é um voluntário, ou seja, o que quer. Ele entrou porque quis. Ele não foi obrigado a participar. Para estar enviando relatórios dele em relação ao sistema de remuneração, enfim, tudo isso é cumprido mensalmente. Então, essa é a base principal. Entendi. Então, eu fui na DTKS, eu fui numa jornada em São Paulo e me apresentaram o plano. E assim, as minhas dúvidas... Bom, a minha dúvida é a seguinte, porque assim, eu não posso oferecer o seguro para alguém que não vá fazer parte da dinastia, certo? Como assim? A pessoa, na realidade, faz o pagamento para mim de um valor mensal de R$126. Isso. Tá? Nesse valor, eu ofereço para ele alguns benefícios. Entre o valor, ele não está comprando um seguro, ele não está, o associado meu, ele não pode vender o seguro, porque ele na realidade não é um corretor, ou seja, por isso, o que ele está fazendo é o seguinte, eu ofereço como empresa um benefício para todas as pessoas, mas não é um benefício só. Além da pólice de seguro, que é uma pólice coletiva, só para você ter uma ideia, a primeira coisa importantíssima em relação ao entendimento seu com essa questão, a pólice é não contributária. O que é não contributário? Não é uma pólice, um certificado individual, uma pólice individual. Todo mundo é uma pólice coletiva, que eu contratei essa pólice junto à Suamérica. Então, por exemplo, o principal, Denise, é o seguinte, uma das coisas que eu mais procurei fazer nesse período todo, desde que eu comecei, é manter a independência. Porque se eu, na realidade, faço parceria com uma empresa e fico amarrado com aquela empresa em função do benefício que ela está fazendo, ela está oferecendo para mim, o que acontece? Qualquer coisa que aconteça em relação àquela situação, eu fico totalmente de mãos atadas. Ou seja, como é que eu vou mudar para outra? Então eu tenho independência. A Suamérica não aparece nos meus materiais, ela na realidade não tem... se você pegar os materiais que nós temos, a seguradora é legalmente constituída. Eu não cito a Suamérica, não uso as logos da empresa, a não ser no quê? A não ser nos meus materiais oficiais. O que é? É o certificado do seguro e do cartão. Ou seja, eu não utilizo, eu não tenho, digamos, qualquer intenção de utilizar fora disso. Por quê? Porque a Suamérica é uma prestadora de serviço minha. Só para você ter uma ideia. Eu tive uma situação de denúncia no Ministério da Fazenda. Contra a dinastia. A SUSEP esteve aqui comigo durante 3 dias. Tá? Porque eles tinham. A gente tinha sido denunciado que ele estava vendendo seguros sem autorização. Tá? Ou seja, eu tive que demonstrar para eles, através da documentação, a forma como é conduzido o processo, o benefício que as pessoas têm, principalmente demonstrando que o seguro é um dos benefícios que fazem parte, porque, veja bem, é uma soma. O programa de remuneração é um, o benefício seguro é outro, o benefício da E-Pharma é outro. Depois eu quero falar um pouquinho sobre a E-Pharma, que eu acho importantíssimo em relação a isso. Mas de qualquer maneira, a Suamérica única e exclusivamente é a minha prestadora de serviço. O que é? Eu tenho uma pólice coletiva com ela. Essa pólice é não contributária. Quem paga para a Suamérica para oferecer benefício para as pessoas sou eu. Lógico que na realidade o que eu faço? Quando eu cobro uma mensalidade deles, eu direciono na realidade parte do valor da receita da empresa para mim poder estar oferecendo esse benefício, assim como eu direciono para a E-Pharma também, assim como eu direciono para que eu possa estar organizando os treinamentos também, fazendo tudo aquilo que tem que ser feito, enfim, fazer a revista trimestral, ou seja, tudo isso entra num bolo, entendeu? Então, quer dizer, eu tenho um custo mensal para manter a empresa, pagar os impostos, que isso é uma obrigação que não tem num volume de informação que a gente tem, aparecendo como a gente está. Se não tiver uma questão tributária bem definida, você sabe que não dura muito tempo. É lógico. Então, quer dizer, são todas as questões que envolvem dentro do formato todo da empresa. Agora, em relação ao seguro, respondendo a sua pergunta de forma bem objetiva, as pessoas não podem vender um seguro lá fora. É um benefício que a empresa oferece para as pessoas estarem associadas,
elas pagam a sua mensalidade e elas têm dentro desse conteúdo, dentro desse pacote todo, um dos benefícios do seguro de vida Consul-América. Ele estabelece coberturas por morte natural, morte acidental, tem o auxílio funeral, tem assistência à viagem, entendeu? Mesmo porque, através das regras da legislação brasileira, eu não posso estar recebendo o valor da Previdência e repassando para o órgão que vai administrar, fazer a gestão daquele dinheiro. Então é direto da pessoa que está contratando com a Consul-América e eu sirvo de armador, de intermediador, ou seja, eu facilito para que ele possa ter acesso àquele produto com aquelas condições específicas. Essa é a base principal. Então, ou seja, um dos outros benefícios que nós oferecemos. Por quê? Você pega aí um produto, por exemplo, hoje que eu estou oferecendo agora, você viu o lançamento que a gente estava fazendo lá no evento. Uma taxa que hoje, ele se aproxima das taxas que o Banco do Brasil, por exemplo, está oferecendo, que é difícil você competir em Previdência com o Banco do Brasil. Hoje nós temos um produto quase que igual. Legal. Muda muito pouca coisa. Então, quer dizer, eu estou oferecendo a possibilidade dele conhecer a informação e também de ele sentir o seguinte: peraí, o que eu estou fazendo para isso? Só tem uma diferença. Lá fora, as pessoas elas querem fazer, por mais que conheçam, e às vezes não tem dinheiro. E aí que entra o sistema de marketing de rede, ou seja, através daquele processo de duplicação que eu falei para você no início, a pessoa tem a condição de gerar renda extra, ou seja, para que através dessa renda ela possa ter dinheiro suficiente para ele estar melhorando o padrão de qualidade de vida e ao mesmo tempo guardando dinheiro para o futuro. Ou seja, a minha ideia é fugir totalmente daquele sistema de marketing tradicional no país, onde as pessoas focavam-se no consumismo, onde a pessoa tinha que andar de carrão para cadastrar outra pessoa porque era o resultado que contava, ou seja, onde a pessoa tinha que efetivamente estar gastando mais do que estava ganhando, entendeu? E demonstrando lá fora aquela máscara de uma coisa que efetivamente não estava acontecendo. Então a ideia nossa é fazer o quê? As pessoas terem resultados sim, mas dentro de coisas reais, dentro de objetivos reais e principalmente reflexão em relação a o que ele está fazendo de planejamento financeiro, orçamento mensal, como que ele está ensinando os filhos na questão financeira, qual a preocupação dele de efetivamente ele estar vendo hoje, se ele está reservando alguma coisa para o futuro, enfim, isso fecha um pouco esse pacote de informações. Entendi. Então, mas o que eu não entendo é o seguinte, da ideia da criação, tudo da dinastia, o senhor disse que uma inspirações são as empresas de marketing de rede americanas. Assim, digamos assim, a ideia foi essa. Inspiração. Sim. Mas o que a dinastia vende? Veja bem, o que na realidade nós oferecemos são benefícios os associados. O seguro é um deles, o benefício seguro é um deles, a e-Pharma é outro benefício que nós colocamos. Então eles são serviços, é isso que eu falei para você. Eu não estou, por exemplo, vendendo na dinastia, eu não coloco esse grampeador como exemplo. A pessoa não vai receber um grampeador, ele vai receber, além de informações, ele recebe benefícios, são serviços oferecidos nesse processo. Quando me apresentaram o plano, e mesmo nos eventos todos, a associação ela é uma oportunidade de gerar renda para as pessoas. É um dos benefícios que nós oferecemos. Um dos benefícios. Então, mas é colocado assim, então eu posso entender, como foi apresentado para mim, como uma oportunidade de negócio para mim, para eu aumentar minha renda, para eu ter renda, pode ser, exatamente, independência financeira, etc e tal. Se não quiser, é obrigado a fazer o negócio? Não, claro que não. Vai ter os benefícios. Porque assim, normalmente marketing de rede, e agora entrando nos assuntos mais espinhosos, o senhor está acostumado já com essa... Sim, com certeza. Então assim, primeiro, o senhor se ofende quando chama a dinastia de pirâmide? Não. Porque o símbolo da dinastia é pirâmide. Não, veja bem, a grande questão é o seguinte, eu não me ofendo pelo seguinte, a pergunta que eu volto para você o que é uma pirâmide? A pirâmide na realidade é giro de dinheiro apenas, não tem imposto, não tem serviço, entendeu? A única coisa que eu diria para você, que as pessoas, e esse é a linha de raciocínio que normalmente a pessoa tem, é assim, por que existe a indicação de pessoa para pessoa? Uma pirâmide, uma pessoa indicando gente. E não é isso. Ou seja, porque na realidade a grande questão em relação a o que é um marketing de rede e o que é uma empresa que não tem credibilidade ou que é uma empresa que não tem legalidade dentro do mercado, é exatamente aquilo que ela oferece serviço. Então, por exemplo, se você está levando a ideia para alguém, você está levando os serviços que a empresa oferece para alguém. É claro que sim. Como, por exemplo, a Forever ou a Amway oferece os produtos deles lá, sabão, produtos de saúde como Herbalife, enfim, cada um oferece o serviço. No meu caso, eu ofereço serviços como benefício.
Entendeu? Então o que acontece? Primeira coisa, diferença principal. Quando a pessoa se cadastra, ela se cadastra assim verbalmente, paga um valor e fica... Não, ela preenche um contrato, esse contrato é registrado em cartório, a pessoa só se cadastra com CPF para fins de retenção de imposto de renda na fonte. Outra coisa, ele efetivamente tem acesso aos benefícios que a empresa disponibiliza, claro, de forma objetiva. Tá? Até hoje nós nunca tivemos problemas com relação a isso. Então é uma questão apenas de entendimento equivocado do mercado em relação à confusão que fazem ao que é uma empresa séria e o que é uma empresa que trabalha de forma incorreta no mercado, porque existem situações no mercado, você sabe que é só você entrar na internet e você vê N situações de pessoas que estão por aí fazendo isso. Então, eu na realidade não me preocupo com esse tipo de questionamento seu, pelo seguinte, porque eu já fui julgado por isso, eu fui processado por isso. Eu sei. Entendeu? Então, como eu fui processado por isso, eu tive que responder essa sua pergunta para a promotoria pública, eu sei, foi arquivado o processo, para juiz, enfim, para todo mundo. Por quê? Porque eles verificaram nessa explicação, e o que eu estou dizendo para você aqui foi o que eu disse lá na promotoria, foi o que eu disse para o juiz, ou seja, e eu já tive casos de pessoas também que entraram com uma ação contra a dinastia, tentando receber valores de volta depois de 6 meses, 1 ano, que perderam, porque na alegação deles, no juizado civil, que era uma pirâmide. Então a grande questão é, se a empresa está cumprindo com todas as suas obrigações legais, paga imposto, só cadastra pessoas formalmente, ou seja, com um documento, principalmente regulamento, que é o principal nesse processo todo. Lógico. O meu sistema de remuneração é registrado em cartório, é registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então quer dizer, pode falar o que quiser, se você entra na internet e entra na dinastia, você vai encontrar gente falando mal. Entendeu? Não tem problema. Ou seja, está falando mal? Prova. Por quê? Eu estou aqui faz 15 anos, desde 96, no mesmo endereço. Se fosse alguma coisa ilegal, você acha que duraria muito tempo? Primeiro, outra coisa, se fosse uma coisa ilegal, você acha que, por exemplo, a Sul América estaria disponibilizando um dos serviços dela para mim, ou seja, contratando um? Veja bem, eu tive que apresentar para o departamento jurídico da Sul América, olha, eu quero oferecer como benefício para as pessoas, eu preciso de uma pólice que me ofereça a seguinte condição, é assim, assim, assado, ou seja, eu quero oferecer para eles a pólice. Eu estudei muito em relação a isso, o que poderia ser a pólice individual, a pólice coletiva, contributário, não contributário, por que não pode ser contributário? Porque senão eu estaria colocando, indo contra as regras da própria SUSEP, as pessoas estariam vendendo individualmente o seguro no mercado. Entendeu? Então não pode. Ou seja, eu ofereço como serviço, como benefício. Ou seja, não, e isso eu deixo muito claro para não haver entendimento. Tem o benefício, tem toda a questão, por exemplo, do início do ano. No início do ano eu mando para as pessoas o do imposto de renda, o demonstrativo de rendimento do ano anterior. Sim. Então quer dizer, todo mês eu mando um extrato mensal de remuneração com o CPF, com o CNPJ da empresa, CPF da pessoa, para que ele já possa ir guardando aqueles documentos para que ele possa estar demonstrando lá na frente. Então quer dizer, definitivamente, uma das coisas que você pode ter a certeza absoluta é que a dinastia não é um sistema piramidal. Ou seja, a única coisa que as pessoas podem é pessoas indicando pessoas. Isso aí não significa que seja um esquema piramidal. Entendeu? Por quê? Porque o marketing de rede no mundo todo funciona assim. No Brasil é que as pessoas veem um sistema onde o próprio consumidor distribui determinado serviço e acha que isso é ilegal. E não é. Tanto é que eu fui julgado por isso. Há um entendimento equivocado. Por exemplo, se chega numa cidade X, a primeira coisa que a pessoa vai fazer para saber se a empresa é legal, de repente é falar, principalmente cidade pequena, vai falar com um amigo que é policial, que é delegado, que é promotor. Na primeira impressão que eles têm, é ilegal, não entra porque isso não é bom. Só que é o seguinte, o que acontece? Aí entra toda a parte legal da empresa. A pessoa vem para nós a informação. Nós demonstramos para eles, através dos documentos, através da comprovação do atendimento que a gente faz, que a empresa não é. Ou seja, o fato de alguém falar todo mundo pode falar. Quero ver provar. Isso que eu fiz aqui. Então eu sempre tive tranquilidade, Denise, para estar enfrentando esses fatos, porque, veja bem, o processo contra a dinastia começou em 2008, esse processo criminal. Está saindo a resposta em outubro de 2010. Então desse tempo foi feito oitivas, teve todo um trâmite do processo, volumes, documentos, exatamente, até que houve uma manifestação do Ministério Público. A partir daí foi o Conselho Federal do Ministério Público. E no Conselho Federal foram corregedores, não foi uma pessoa só, que analisou a documentação e formalizou o arquivamento do processo, o inquérito que foi postado. Ao mesmo tempo sim, eu estava respondendo o processo penal. Tá. Os dois. Então estavam caminhando juntos os dois. Ok. Tá? E ao mesmo tempo, no processo
penal também eu fui absolver. Tá? O penal também é mas o penal... Rio Grande do Sul, foi infeliz. Rio Grande do Sul. Infeliz. Ah, tá. Esse aqui é o penal. No DTKS, tá. que durou das 3 às 11 da noite, isso, né? O seguro, o serviço foi mencionado apenas uma vez. E a ênfase maior em todos os, tanto no DTKS, quanto na jornada, quanto na apresentação do plano, é no plano de negócio. No negócio, na oportunidade de negócio, que significa é natural associado. É natural. Então, assim, o meu ponto é o seguinte, duas coisas. Primeiro, que o senhor estou o caso da Amway. Em 79, o senhor sabe que a Amway teve que enfrentar a FTC lá por uma denúncia, um processo. Também, mesma coisa. Também, etc. Só que... a FTC deixou a Amway continuar funcionando sob várias condições, especialmente uma, que não configurasse pirâmide. Sim. Que 70% da receita da Amway devia vir de venda de seus produtos para fora da rede. E aqui não existe fora da rede. A Dinastia é uma rede e só existe associados. Não, veja bem, essa situação é o seguinte: o que existem são serviços que são oferecidos, vou repetir para você. Tá. Entendeu? Então, é aquilo que eu na verdade, vou colocar para você aquilo que eu penso em relação a isso. Sim. Tá? Tem um serviço, ele é muito claro, eles são benefícios que são oferecidos, tem uma mensalidade que a pessoa paga para mim, eu pago uma remuneração para as pessoas em relação à indicação dessas pessoas, entendeu? Então, efetivamente, o que acontece? Tudo isso que eu estou falando para você, eu expus para o Ministério Público. Ou seja, no sentido de que, olha, tem alguma dúvida em relação ao funcionamento da empresa? Então, essa foi a base principal. O que eu tenho hoje? É a tranquilidade de poder estar dizendo para você que eu tenho uma empresa legalmente constituída, uma empresa que paga seus impostos, uma empresa que cumpre os serviços que oferece. Claro. Agora, se as pessoas aí fora, independente de quem sejam, acham que não é um direito delas achar. Não, eu sei, agora, eu não quero na realidade, colocar essa no Ministério Público de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, eu sei, mas eu não estou dizendo você, eu estou dizendo as pessoas aí fora. Porque existem denúncias, existem pessoas que na verdade fazem isso. Tá? Você está no teu direito de perguntar. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: eu estou tranquilo em relação ao desenvolvimento do meu negócio. Ou seja, as informações sobre os serviços, aquilo que é oferecido, vai por escrito para as pessoas. Porque, tudo bem, as pessoas, por exemplo, você está dizendo, lá não teve tanta ênfase em relação ao seguro. Só que é uma coisa, a primeira palestra, ela é baseada em informação. No mês de dezembro, eu tratei muito dessa informação. Tá? Okay. No mês de dezembro, eu fiz a informação de todos os benefícios que seriam válidos para 2011, quais seriam as coberturas, como seria o benefício da E-Farma em 2011, enfim, tudo isso foi colocado no mês de dezembro. Então, veja bem, eu não posso estar em cada evento sendo repetitivo. Ou seja, ali havia uma outra intenção, que era demonstrar a parte comportamental, no primeiro momento, motivacional em relação à pessoa, tanto é que foi chamar a atenção das pessoas em relação ao ano que está começando. Caia na real, 2011. Será que você está fazendo o seu dever de casa? Será que você está fazendo promessas de novo no início do ano, que lá na frente você não cumpriu? Chega em dezembro, você não cumpriu. Quer dizer, a base principal está no quê? No informativo que eu mando para as pessoas. Ou seja, a cada 3 meses eu faço materiais em relação a isso, eu informo. E outra coisa, ele recebe tudo isso por escrito. Claro. O sistema de remuneração e a renda é importante. Aí você vai me perguntar, mas parece que o pessoal trabalha no negócio. Aí entra aquilo que eu falei para você no início. Se você na realidade tem que fazer uma ferramenta completa. Essa é a minha ideia principal. A pessoa tem que guardar dinheiro? Tem. A pessoa tem que planejar futuro? Tem. A pessoa tem que comprar menos? Tem. Mas ela tem que manter padrão de qualidade de vida. Só que hoje a maioria das pessoas está sem condições financeiras para estar enfrentando tudo isso. A renda mensal dele já não faz orçamento. E ainda o cobertor é curto, você cobre de um lado e descobre do outro. E aí, assim, o senhor falou que de 40% a 50% das pessoas, elas podem acabar desistindo. Os novos, sim. Dos novos, sim. Eu acredito que os 3 primeiros meses são cruciais para fidelizar a pessoa. Para fidelizar a pessoa. Quem fica dos 3 primeiros meses, porque dele já participou de um DTKS, que normalmente quem desiste mais é aquela pessoa que assim, entrou, não absorveu bem a informação, ou de repente associou para fazer a vontade de alguém que é conhecido. Né? Olha, ou a motivação de momento, como é a compra em uma loja, por exemplo, né? Nossa, aí depois chegou em casa à noite, a mulher, né? A esposa ou o esposo,
como é que você pode fazer isso? Então, quer dizer, na realidade tem tudo isso, então é natural. Eu diria que a fidelização ocorre da quarta mensalidade em diante, ou seja, quem chega na quarta mensalidade em diante, ele começa a ter uma forma diferente de ver a empresa. Eu acho que isso é primordial, entendeu? Entendi. Eu acho que isso ajuda bastante. Mas ainda assim tem pessoas que desistem. Veja bem, depende muito, porque aí entra muito daquilo que eu falei pra você. Tem pessoas que não consideram só os benefícios importantes. Tem pessoas que consideram o resultado importante. Exato. Uma parte da desistência não é explicada pela decepção das pessoas de não conseguirem o resultado de renda que elas esperavam. Tudo bem. Porque nem todo mundo é o Flávio Gomes, né? Tá, mas nem todo mundo também faz o que tem que ser feito. Tá? Tem pessoas que recebem o material e fica na gaveta guardada, nem leem. Assim como tem pessoas na realidade que não querem sair de casa para estar apresentando. Tem pessoas que acham que vai acontecer de forma espontânea, ou seja, natural, e que não precisa mexer, quer dizer, uma coisa que acontece. Tem pessoas que vêm com uma linguagem lá de trás de que é um bem fácil, e não é. Tem que trabalhar, tem que fazer, tem que conhecer. Eu não diria para você que é simples, não. Eu acho o seguinte, eu acho que para tudo que você faz, em qualquer profissão, se você não se dedicar, você não estudar, você não se planejar, você não determinar aquele objetivo que você quer atingir, você não vai ter resultado. E as pessoas são assim, entendeu? As pessoas, na realidade, às vezes, acham que vai cair do céu e não vai cair do céu. Então, eu deixo bem claro isso. Tanto é que eu, por exemplo, agora, eu entreguei lá em Porto Alegre o cheque do DRA. Foi o cheque maior que eu, na realidade, demonstrei até hoje. Ou seja, eu não fico dizendo o que o associado ganha ou não ganha. Eu não fico dizendo, por exemplo, utilizando, olha, a pessoa começou do zero e hoje ganha X por mês. Porque eu sei que para chegar naquele caminho, a pessoa demorou para chegar. Se eu usar isso como uma referência apenas motivacional, o novo vai achar que é fácil também. Certo. Então ele tem que saber que a pessoa demorou para ter o resultado, ela teve um trabalho que foi desenvolvido, ela entendeu como funciona todo o projeto, ela cometeu erros, e os erros teve... Porque na realidade nesse processo você tem que estar corrigindo o tempo todo. As pessoas, infelizmente, às vezes, na ânsia de fazer de uma forma rápida, eles acabam ultrapassando etapas, eles acabam dizendo coisas que de repente não era para ser daquela forma, ou seja, e depois você tem que corrigir, entendeu? Pessoas que dizem, por exemplo, no primeiro mês você vai ter um resultado X. Não está escrito isso em lugar nenhum. Claro. Entendeu? É uma verbalização na hora, de momento de motivação. Está errado, você tem que deixar bem claro. Tanto que quando eu mando o kit, eu mando uma carta junto, dizendo, leia todo o material. A dinastia não é um sistema de enriquecimento rápido, sem esforço. Observe os serviços que são disponibilizados. E você tem 7 dias para que você possa conhecer bem o material, para que você possa saber se você vai dar continuidade ou não. Agora, garantir, Denise, que as pessoas vão permanecer, entra hoje, vai ficar 1, 2, 3 meses, é impossível. Mesmo em qualquer outra atividade, isso não tem como. Então, pois é, só que daí na palestra, no DTKS, tudo é bem claro, todos os líderes, todos os omnicycles dizendo, você pode, tudo é possível, e não é possível. Para todos não é possível. E o que se diz lá é que é possível. Denise, me diga uma coisa. É simples de fazer? É simples. A pessoa tem que se preparar para isso, a pessoa tem... Então veja bem, em todas as atividades, não dá para você jogar essa questão desse raciocínio para um único sistema. Ou seja, não, deveria ser daquele jeito. Tá. Não é. Ou seja, até se você ler, entrar na revista e olhar meus editoriais, você vai ver que meus editoriais sempre eles tratam com cuidado desse caminho. Cuidado com a linguagem, cuidado com a forma como você conduz. Só que veja bem, no universo, hoje, nós estamos conversando aqui, tem gente falando de dinastia lá em Rondônia. Mas aí eles vão e eles mostram então foto de carro, de viagem, de apartamento. Isso não é passar um pouco do limite? Eu só digo o seguinte, se for uma conquista pessoal, real, eu acredito que não seja passar do limite. O problema maior é que, por exemplo, o Serginho, eu estive com ele agora num evento em Fortaleza, ele mostrou o apartamento que ele comprou. Certo. Financiado. Ele mostrou a foto, olha, eu estou pagando esse apartamento com a renda hoje que eu tenho da dinastia. Eu não teria possibilidade de estar comprando esse apartamento com a minha atividade principal. Tá? Então o que acontece? Isso tudo é que eu acho importante. E eu já não gosto muito da fantasia. Tá? Eu não gosto muito da fantasia. Ou seja, de uma pessoa... Por exemplo, quando eu vejo que tem muita fantasia, eu afasto a pessoa do meu evento, principalmente, do TKS, que é o evento oficial. Ou seja, aí eu não gosto muito de trabalhar isso. Mas de qualquer maneira, quando a conquista é pessoal, por exemplo, o cara que começou a dinastia, ele andava a pé.
de ônibus de hoje, ele tem a oportunidade com aquilo que ele conquistou, ele está andando com o carrinho dele. É uma conquista pessoal. Então, quer dizer, eu não posso esconder isso das pessoas, porque elas têm também necessidade de estar mostrando isso. Por quê? Essa necessidade vem do quê? Vem do resultado. O resultado vai gerar o quê? As pessoas começam a acreditar mais naquilo que ele está dizendo. Porque, infelizmente, uma coisa que eu vejo como natural no brasileiro é o seguinte: ele se preocupa muito mais com o status do que com a questão familiar dele, a questão pessoal, de relacionamento. O status passa a ser mais importante. Então eu inverto um pouco essa linguagem. Agora, você corrigir 100% disso num universo desse é difícil. Você tem que ter um trabalho muito complexo de acompanhamento, de conversar, ouvido da pessoa. Por exemplo, eu vejo algo que está fora do controle, assim, no sentido de falou demais. Logo depois da palestra, contato. Ó, você vai parar de fazer isso. Você vai parar individualmente com cada um dos palestrantes. E outra coisa, Denise, não é gente que se preparou para estar lá fazer isso. Você vai parar individualmente com cada um dos palestrantes. E outra coisa, Denise, não é gente que se preparou para estar na frente daquele povo. Por exemplo, o Giovanni, que foi o último que falou, esse menino, ele tem 19 anos. Acho que fez 20 agora. Sim. Tá? Isso já fez uma comparação muito polêmica entre dinastia e trabalho muito errado. E negócio próprio. Não, só para você ter uma ideia, ele sabe o que ele fez um dia? Tá? Ele mostrou a carteira de trabalho dele em branco. Sério? Eu liguei para ele e falei, cara, você está fazendo apologia do quê? Exatamente, esse é o problema. Quer dizer, então ele para tudo, não precisa fazer mais nada na vida? Tudo bem. E se amanhã a dinastia parar? O que você vai fazer? Você tem que continuar. O que é a dinastia? Renda extra em tempo parcial. Você trabalhou das 8 às 6, o que você vai fazer às 6? Tanto é que eu trabalho muito isso. Né? O que você vai fazer às 6 horas? Né? Você vai assistir TV em casa? Esse tempo vai ser recuperado. Por que não desenvolver uma outra atividade? Mesmo que não seja dinastia, de repente fazer outra coisa, se aprimorar dentro da sua profissão mesmo. Só que infelizmente as pessoas estão naquela mesmice. Ou seja, não, peraí, eu parei de estudar, acabei a faculdade, eu não preciso mais me adequar para as competições que aparecem dia após dia na própria empresa que está trabalhando. Então isso muito é complicado, você tem que ir corrigindo aos poucos, mas infelizmente, veja bem, são situações que acontecem, a gente corrige na cabeça deles, vai melhorando essas questões, mas isso tudo é influência do próprio mercado, ou seja, é o pensamento deles em relação ao que deve ser a motivação no sistema de marketing multinível. Em qualquer empresa, os caras trabalham muita motivação, eu tento reduzir isso ao máximo possível, mas infelizmente é pessoas, e pessoas vai corrigindo de acordo com a necessidade também. Isso é uma coisa que a gente faz. Por exemplo, vai no evento, faz algo equivocado ou fala algo que não deveria. Por exemplo, o Anderson chamou o menino lá na frente, aquele rapaz com skate. Sim. Eu particularmente, acho que não deve fazer isso. Eu não gosto. Tá. Eu acho que você usa uma dificuldade numa pessoa para tentar demonstrar uma coisa que não precisa. Ou seja, eu sei a intenção dele, é demonstrar que qualquer pessoa pode estar desenvolvendo, mas de qualquer maneira eu particularmente não gosto. Eu acho que eu não utilizo esse. Eu já tive contato com aquele rapaz N vezes em evento. Ele senta em Florianópolis, ele senta na frente, num palco desse tamanho. Eu até nem sabia que ele era tão rápido para subir o palco. Você viu a rapidez que subiu o palco? Eu fiquei impressionada. Então o que acontece? Mas eu particularmente não gosto desse tipo de subterfúgio. Ou seja, usar, digamos, uma referência da pessoa, da dificuldade para estar dizendo, olha, qualquer um pode fazer. Particularmente, a intenção dele foi essa. Mas eu particularmente acho que não precisa isso, entendeu? Mas não vejo dessa forma. Aquele vídeo daquele violões, não foi o senhor que passou? Mas lá foi num contexto, né? Mas mesmo assim ele mexe com o emocional também, aquela mensagem do você pode tudo. Mas veja bem, mas a ideia ali foi o quê? Você percebeu qual o contexto que eu coloquei, não percebeu? Você ouviu qual foi minhas palavras antes. Sim. Foi exatamente aonde? Você lembra onde foi? Não lembro. Não foi falando da dinastia. Foi no aspecto espiritual. Certo. A ligação com Deus, independente da dificuldade, vocês vejam o quanto ele tem a confiança, a fé de que Deus pode fazer coisas inacreditáveis por ele. E realmente ele demonstrou isso através daquilo que ele colocou. O contexto que eu coloquei, por isso que eu falo para você. Você viu como há equívocos de entendimento? Eu coloquei num contexto específico, que era na hora que eu falei, gente, a questão financeira, que eu falei depois disso, questão social, o que você está fazendo com a sua comunidade? O que você está ajudando? A questão espiritual. Olha a ligação. Eu não vou falar nada sobre a questão espiritual hoje. Vejam como que uma pessoa que tem dificuldades físicas, a relação dele com Deus, que é o mais importante. Entendeu? Então, quer dizer, isso é um trabalho que eu faço, que eu chamo de tripé.
Deus em primeiro lugar, família em segundo, negócio em terceiro. Essa é a base principal que eu trabalho sempre. Você sempre vai me ouvir colocando algumas coisas em relação a isso. Entendi. Sempre. E não com a conotação emocional, dentro desse formato que você me questionou, mas sim no formato de chamar as pessoas mesmo para reflexão. Essa é a base principal. Tá bom? Por exemplo, se o senhor tivesse um negócio de venda de sabão em pó, tá, de porta em porta, como tinha antigamente, tá, o senhor não colocaria, vamos supor, qual que é a população de Curitiba? Quantas pessoas tem em Curitiba hoje? 3 milhões? 3 milhões, 4 milhões? Por aí. Então, o senhor não colocaria, vamos supor, 3 milhões de vendedores aqui, certo? Então, assim, o meu ponto é que não dá para dizer para todas as pessoas que elas têm as mesmas chances, outras, porque existe a saturação de mercado. Aliás, em algumas cidades pequenas não acontece isso, tipo Novo Hamburgo, as menores cidades. Não existe? Sabe o quê? Você faz o seguinte: pega um desses associados, cara de carros lá no sai, de Novo Hamburgo. Sim. Veja na rua dele quantas pessoas levantou para dinastia. No bairro dele. Tá. Nós estamos há quanto tempo no mercado? 15 anos, quase. E com essa estrutura atual de 99 para cá. Ok. Tá? Nós somos quantos associados? Quantos participantes? Um pouco mais de 20 mil. 22 mil. Isso. Tá. Então veja bem, a grande questão a pergunta é: todas as pessoas que são convidadas elas entram? Não. Tá. Veja bem, todas as pessoas que são convidadas, você tem a certeza que elas sempre vão dizer não, um dia elas podem aceitar? Elas podem aceitar um dia, claro. Tá. Outra coisa, todas as pessoas que foram convidadas hoje, elas vão estar vivas daqui 2 anos, daqui 1 ano, amanhã? Não sabemos. As pessoas que saíram fora do mercado, elas não têm mais substituição ou tem alguém que está entrando no mercado também? Também tem quem. É a mesma coisa que qualquer outro negócio. Entendeu? O mercado de trabalho é assim. Em 15 anos, só um triplo omnicycle não é pouco? Eu acho que sim, pelo volume de trabalho que a gente fez nesse período. Ou qual seja, é o problema, então? Olha, Denise, eu acho o seguinte, tá? Eu vou ser bem sincero para você. Eu acho que é muita questão de estruturação de mercado. Tá? Ou seja, a gente teve muitas situações nesse período, a coisa não foi fácil. Eu imagino, não deve ter sido tá? mesmo. A gente teve mudanças que nós tivemos que fazer durante esse período, entendeu? Em relação a tudo aquilo que a gente fazia lá no passado, situações que a gente via que de repente não, esse caminho não é o correto. Nós tivemos durante um período de 99 até 2003 um foco de treinamento que efetivamente não funcionou, entendeu? Voltado mais para treinamentos de neurolinguística, comportamental. É uma coisa que para o negócio em si, ou seja, para o lado financeiro, ele pode resolver o problema de uma pessoa que está separando da família, que está separando da esposa, que pode, mas não para a questão de planejamento financeiro. Tá. Entendeu? Então, quando em 2003, que eu fui mais à frente do processo em relação à estrutura de marketing mesmo, eu mudei um pouco esse foco, ou seja, é trazer mais para o lado da educação financeira mesmo, trazer mais para o lado da importância de planejamento, fazer com que a gente pudesse oferecer serviços que pudessem estar dando a condição. Hoje, por exemplo, eu tenho associados que com o desconto que eles conseguem na Farma, dos medicamentos, eles pagam a mensalidade. Entendeu? Entendi. Então, quer dizer, é oferecer alternativas para as pessoas. Então eu mudei um pouco o foco. Então a coisa não foi assim, acontece. Assim como para as pessoas, todo mundo acha o seguinte: fazer 81 pessoas, tá, para chegar em Antares, uma semana, vai fazer. Eu sei, vai ser super difícil. Entendeu? Vai fazer. E primeiro, todos têm o dom de poder chegar para alguém e transmitir da forma correta? Não tem. É muito pessoal isso. Por isso que eu falo para você, independente do resultado na dinastia, ele tem benefício ou não tem? Tem benefício. Então, quer dizer, se por exemplo um associado ele tentou, não conseguiu, mas independente disso, ele está pagando uma mensalidade que oferece para ele algumas outras situações que está trazendo benefício para ele. Quem vai avaliar se aquilo é bom para ele ou não, ou no mercado ele teria uma coisa melhor com aqueles benefícios, é ele mesmo. Só que veja bem, aí entra a informação que eles valorizam. Gente que chega para mim e diz o seguinte: olha, eu mudei a minha forma de encarar o meu planejamento financeiro depois que eu conheci a dinastia. Antes eu não sabia, não fazia nada. Hoje, eu tive caso, eu estava com 3, 4 anos de cheque no bolso, eu estava com 5 cartões de crédito, e hoje eu não tenho mais nada. Então eu aprendi, eu não tive resultado na dinastia, mas o que ela me ensinou valeu a pena, e pelos benefícios que vocês oferecem. Então, quer dizer, ninguém é obrigado a fazer. A empresa não diz o seguinte: Denise, você é obrigada a fazer tal coisa em tanto tempo. Nada disso.
O tempo, quem determina, quem diz o que vai ser feito é a própria pessoa. Esse é o principal. Ou seja, é um trabalho voluntário. Você pode observar, na realidade, essa diferença quando se vê, quando abre para público. O semblante das pessoas é diferente. Tá? Ou seja, todo mundo vai com aquela aura assim, de motivação, entendeu? Eles estão participando de uma coisa diferente. Outra coisa, relacionamento. Gente que não se via há muitos anos, que se conheceu no ginásio, se conheceu no trabalho e não tinha contato mais. Eles vão fazer a listinha de nome deles. Nossa, eu conheci a Denise lá no ginásio. Deixa eu conversar com ela de novo. E você traz. E nesse meio vem a troca de experiências, o marketing de relacionamento mesmo, o network pessoal. Ou seja, de você de repente estar numa função X numa empresa, você está doido para mudar e perdeu o contato com uma pessoa que tem exatamente a oportunidade que você queria. Então, dentro do próprio meio, você acaba criando outro tipo de energia que não seja só a energia focada no ganho, entendeu? Que é isso que eu mais bato. Ou seja, o ganho é importante, o ganho residual é importante. Só que tem uma coisa, não é só isso. O que tem que avaliar é o contexto, é o geral. E isso é o trabalho que eu tento fazer, entendeu? Pelo menos, eu sei que eu não consigo duplicar isso 100%, porque você não trabalha com pessoas. Mas que eu tento corrigir a rota. Sempre que eu vejo o caminho equivocado, eu tento. Essa é a base principal. Por isso que talvez que veja, sendo uma empresa nacional, a gente está tanto tempo no mercado, porque quantas empresas que vieram durante esse período e não estão mais? Claro. Empresas de fora. O senhor disse lá então do TKS, o senhor pegou o arquivamento do Ministério Público e disse que isso, enfim, que esse parecer a partir daí o senhor quer ganhar o Brasil. Eu quero saber qual que é a sua estratégia que o senhor está olhando em termos de mercado, qual que é a sua estratégia? Veja bem, efetivamente o que eu quero é levar o TKS para todas as capitais. Todas as capitais, tá. Eu comecei agora em Belém. Em quantas está hoje? Hoje, 10. Tá. Desculpe, 9, Curitiba, que começa no final do ano. Ok. Curitiba não tem ainda, tá? Curitiba não tem ainda? Não, eu não fiz por estratégia. Por quê? Porque você, santo de casa, não faz milagre. Esses dias atrás, pra você ter uma ideia, teve um associado que veio e logo depois ele publicou uma foto na internet do prédio inteiro. Ah, é? Entendeu? Eu tive que entrar em contato com ele e dizer, amigo, eu só tô lá no 12º andar. Você tá colocando uma ideia equivocada. Claro. Então eu não preciso disso. Tá. O que vale pra mim é o compromisso cumprido com as pessoas. Visual, entendeu? Essa questão toda de fantasia, coisas irreais, eu não trabalho em cima disso. E tento corrigir aqueles que procuram ir por esse caminho. É difícil. Nesse negócio é difícil, mas é possível. Tá. Você tem que estar corrigindo a cada situação. Entendeu? Okay. Cada vez. Ele falou do Giovanni. Pô, ele falando, ele está fazendo uma apologia que não precisa estudar mais. Eu tive casos de pessoas cheios de profissionais liberais dentro de uma sala, a pessoa, olha, entendeu? Eu hoje tenho um resultado melhor do que gente que estudou. Errado. Se você tem uma linguagem, você trabalha em cima do extra, a pessoa fazer alguma atividade extra fora aquilo que ela está fazendo, você não pode falar assim. Okay. Então esse é o principal. Todas as capitais até quando? Denise, eu acho que mais uns 5 anos ainda. Tá. Tem que ser muito bem estruturado. Só para você ter uma ideia, eu fui para Belém agora. Fui para Belém agora. Deixa eu ver aqui. Acho que não tem aí para te mostrar. Eu fiz agora o evento lá. Primeira vez em Belém? Primeira vez. Eu queria mostrar para você. Só para você ter uma ideia. Teve gente que veio de Macapá. Eu acredito. Por água. Por água? Por água. Tá? Acho que é Macapá. Marabá não foi, Macapá. Eles levaram 3 dias, não conseguiram um hotel. Eles ficaram os 3 dias. Vieram participar do evento. Trocaram de roupa, acho que no barco que eles vieram, não sei como é que funciona lá. E voltaram logo depois do evento. Ou seja, dormiram no barco de volta e no outro dia pela manhã. Não ficaram nem instalados. Pelo seguro não foi, não. Não foi motivado pelo seguro que fizeram isso tudo, não. Com certeza. Certamente não. Veja bem, então eles têm efetivamente um ideal de que pode ter um resultado financeiro bom. Mas os benefícios também ajudam bastante. Claro. Porque eles começam a valorizar o benefício com treinamento, não tem jeito. Agora, quem trouxe para Curitiba não fui eu. Veio de fora. Ok. Entendeu? Tá. Agora eu anunciei em Florianópolis no último evento da TKS em novembro em Curitiba.
Tá? Porque efetivamente quem construiu Dinastia em Curitiba não fui eu. Eu aqui não atendo ninguém. Você viu gente chegando aí? Não, escritório. Tem surpresa, inclusive, porque eu esperava ter bastante gente. Não, nada. Eu administro. Entendeu? Eu não estou aqui para apresentar proposta, eu não estou aqui para o associado vir entregar. É tudo via correio e via atendimento online. Certo. Tá? Eu não faço nenhum atendimento pessoal. Ou seja, no sentido de eu estar aqui apresentando a proposta. Algumas pessoas vêm para conhecer, para tirar foto, entendeu?